eu tinha cobrado, inicialmente, eram R$ 300 por mapa. Daí ele acabou ficando com um mapa só geral, daí eu saiu por 300 conto. Fazia ele só depois que eu chegava do trabalho, quando estava disposto aí, não estava muito cansado, final de semana, somando as horas de trabalho, eu acho que um dia e meio de trabalho. Esses processos antes ficavam uma semana ali esperando, hoje ficam no máximo 2 dias. Pode dizer aí que umas 2, 3 horas, então, pode ter sido economizado em cada trabalho desse tipo. Com certeza, porque assim, ó, às vezes os processos acumulavam, porque assim, eu tinha que juntar no mínimo 10 processos para num dia ou no máximo 2 fazer vistoria em todos esses locais. Aí depois retornava à secretaria. No outro dia eu ia ter que me desprender só para fazer todos os relatórios de cada processo, de cada lugar e enviar isso para a secretaria. Aí isso já podia ser cortado, porque o meu chefe direto podia pedir uma outra demanda para me fazer com urgência. Às vezes vinha alguma outra demanda do governo com urgência para fazer, eu tinha que parar de fazer o que eu estava fazendo e fazer outra coisa. Agora, concurso, não. O mapa está ali, todo o mapeamento geral de todas as APPs, de todos os cursos hídricos, de todos os setores, de todas as áreas de risco do município estão lá. Eu simplesmente só coloco ali, imprimo e boto no processo e vai embora. Começa contando um pouquinho da sua história, de onde você achar interessante aí. Como você iniciou a área ambiental, o que você acha Onde que você vai trabalha, dar uma overview. o que você faz, o seu município, né? Para a gente ter uma ideia da quantidade de habitantes. Bom, meu nome é Juliano Gonzi, eu sou biólogo, né, aqui no município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. O município tem em torno de 81 mil habitantes, né? A graduação minha eu fiz na Universidade Luterana do Brasil, tem um campus aqui em Cachoeira, que na época oferecia o curso de licenciatura, né, em ciências. A minha habilitação é biologia, mas por mais que fosse licenciatura, eu consegui tirar fazer o meu registro junto ao CRBio aqui do estado. Me formei em 2005, né? Mas efetivamente comecei a trabalhar na área mesmo como biólogo em 2008, quando surgiu a oportunidade de prestar serviço na prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Na época eu trabalhei, foram 8 meses de prestação de serviço. Eu trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, tinha um departamento de vigilância ambiental vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Lá eles cuidavam de toda a pertinente questão ambiental na parte de zoonoses e epidemias, né? E tinha a parte ambiental. Depois, em 2009, aí eu consegui um cargo político na prefeitura, né? Vinculado ao partido que eu era afiliado e tinha apoio ao governo na época. Eu consegui um cargo comissionado, né? E continuei trabalhando no Departamento de Vigilância Ambiental, atuando na parte de licenciamento florestal, né, com análise de processos de solicitação de autorização de manejo de arborização urbana, né, poda, corte, transplante, e apoiava o corpo técnico lá nas questões pertinentes à área ambiental. Eu fiz o concurso para a prefeitura, para ser servidor do quadro de carreira, né? Você entrou em que ano, então, na Secretaria de Meio Ambiente? Na Secretaria de Meio Ambiente eu entrei em 1º de junho de 2012. 2012. Aí, nesse meio tempo, também, aí sim, com a criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aí para trabalhar estritamente com a parte de licenciamento ambiental, né? Nesse período eu era da vigilância, depois eu fiquei como responsável técnico do Zoológico Municipal há um tempo, até ser chamado no concurso e aí passar a ser analista técnico do Departamento Ambiental, né, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nesse meio tempo, daí fiz capacitações da própria prefeitura, cursos que eles ofereciam, que a própria FAMURS aqui, que é uma federação dos municípios do Rio Grande do Sul, oferecia na parte de legislação ambiental, né, a parte de fiscalização ambiental também, o que é o licenciamento ambiental em si, né. Eu fiz um mestrado daí, tive a oportunidade de fazer um mestrado em 2013, e tendo titulação de mestre em 2015 na Univates aqui de Lajeado, né? O mestrado foi na área de ambiente e desenvolvimento.
na linha de pesquisa da parte de ecologia. E estamos aí até hoje com a parte de licenciamento. Hoje, corpo técnico de analistas, temos somente 2 biólogos, um engenheiro florestal e um geólogo, Legal. para analisar processos. Quantos Você consegue... vocês são, então? Somos em 4. O departamento em si, juntando todos os técnicos lá e cada processo que tem sob sua responsabilidade, acho que a gente tem mais de 5.000 processos. Nossa. Caramba. Nossa alçada em análise, Pô, louco. despacho e tramitação. Porque o processo ambiental, ele tramita por pelo menos 4 anos, né? Então, que fica ali. Aí depois tem a parte de fiscalização das condicionantes, que tu tem que despachar notificações, caso para aqueles empreendedores que quase ou sempre não encaminham os condicionantes, os relatórios que é solicitado nos prazos, então a gente tem que notificar, aí notifica-se, aguarda-se os prazos, eles têm prazos daí para apresentar as condicionantes, daí como foi uma notificação extra, fora da tramitação, eles podem pedir prorrogação e tudo mais, aí depois se eles não atendem o que foi feito em notificação, tem que autuar, aí tem mais, aí vai rolando, 30 dias, 20 dias, vai indo. Olha, deixa para os consultores ambientais, né? Onde tem trabalho que dá para oferecer, dá para antecipar essas notificações e evitar as autuações, né? E facilitar os trabalhos de vocês também, né? Porque se encaminhar no prazo, tudo, vocês não têm que ficar... Infelizmente, aqui eu tenho, até isso é importante para o curso, para o pessoal que faz o curso saber, e como tu disse, que é uma área interessante do bom consultor de saber procurar onde estão esses empreendedores que precisam apresentar essas condicionantes para os órgãos ambientais e assim resolver o pepino que eles estão quase, né, abraçando ali, é de executar o que está sendo exigido nas condicionantes da licença ambiental que ele tem ainda em vigor. Sim. Né? O que acontece aqui, infelizmente, é assim, o empreendedor, ele contrata um consultor ambiental, uma empresa de consultoria, a empresa vai lá, faz o trabalho, né, encaminha as informações ambientais, toda a documentação que se pertine para aquela atividade, é expedida a licença ambiental e parece que, neste momento, o vínculo entre o consultor e o empreendedor encerra, porque nem o consultor e nem o empreendedor, eles buscam saber e ler toda a licença ambiental e ver o que tem de condicionante ali e quais os prazos que ele tem que respeitar. Tem muito empreendedor que não coloca a publicidade da licença, que é a colocação de uma placa informando que aquele estabelecimento, que aquele empreendimento está licenciado. Eles não a gente fala em várias lives já que muito da irregularidade ambiental é por ou dificuldade ou falta de clareza, mas e aí que é uma grande demanda do consultor ambiental de fazer essa interpretação e fazer esse link entre o que o empreendedor precisa e o empreendedor, porque ele não sabe, é exatamente isso que você está falando, você reforçou isso que a gente fala. O cara não tem a clareza de ler a legislação, entender, ver o que ele realmente tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Muitas vezes ele deixa de fazer e não é nem por maldade, é por falta de clareza, é por falta. Puxa, uma placa? Coloca uma placa, não tem problema. É desconhecimento do próprio empreendedor. E nem a placa, que é um negócio super simples, eles não fazem. E eles ficam na ânsia de obter a licença, e a hora que obtém a licença, nem lê a licença, nem olha o que está escrito. Eu acho que a grande realidade dos municípios é essa. Por exemplo, tu abre uma empresa, tu fica vinculado a um escritório contábil para fazer a prestação de contas da empresa. Né? Tributos tem que pagar, né? Renovação de alvarás de localização, de funcionamento definitivo, né? De repente lá o PPCI do empreendimento. Só que os pequenos empreendedores, os pequenos empreendimentos, eles não têm o costume de manter também vinculado a eles uma consultoria ambiental ou um consultor ambiental para prestar esse serviço deles durante esse período de vigência da licença. Né? Aqui a gente vê muitos contabilistas indo lá na Secretaria de Meio Ambiente buscar as informações do porquê que o patrão dele lá foi notificado, foi autuado.
Nossa. Para te ver. Então, Eu já conversei direto com uma profissional aqui, aí tu vê qual é a posição do órgão ambiental que cuida estritamente de assuntos pertinentes a licenciamento ambiental, explicar para uma pessoa que não é da área que o empreendimento, que o empreendedor lá faltou complementar o PGRS, faltou apresentar os relatórios lá da reposição florestal do manejo que ele tinha sido autorizado para fazer. Isso entra aqui e sai aqui. Sim. Né? Imagino. Aí fica, daí chega, muitas vezes não leva isso pro empreendedor, ou fala para o empreendedor também não entendeu o que é que tinha que ser feito, né? Porque a gente procura, eu sempre procuro colocar em todos os documentos que eu despacho dentro da secretaria, por escrito, na notificação, na autorização de manejo, nas autorizações gerais que a gente emite lá, o meu colega lá, o David, que é o licenciador ambiental do município, nas licenças ambientais que ele elabora, a gente busca sempre colocar nos ofícios que a gente expede, solicitando complementações de documentos, com os prazos que a gente dá ali, que é o prazo máximo, que é de 120 dias, que a CONAMA 237 nos estabelece de dizer, tudo por escrito a gente procura botar na maior clareza possível. E mesmo assim existe pendência, não existe entendimento, porque ou os consultores não estão preparados o suficiente, ou é o desconhecimento do próprio empreendedor em resolver aquele problema. Isso infelizmente vem dos dois, é tanto o consultor como o empreendedor. Isso é muito comum em praticamente todos os lugares do Brasil. Não é só aí, não. É generalizado. Falta de preparo de ambos. Bom, e nessa história toda, na história toda, em todos esses problemas que a gente sabe que identifica, que existem, né, na consultoria ambiental, na área ambiental, nesse relacionamento com o empreendedor e órgãos ambientais, passando um pouco dessa fase e voltando um pouquinho para a nossa conversa, você consegue lembrar mais ou menos quando você teve o seu primeiro contato com a gente, com algum conteúdo nosso, rede social, essas coisas? Você consegue puxar um pouquinho essa data, mais ou menos? Como você chegou a nos conhecer e mais ou menos quando foi? Eu conheci você, acho que foi pelo Instagram, que eu via o perfil de vocês lá, divulgando a questão do curso, o curso de mapeamento, né? Que era o nome, mapeamento e mapa de caracterização ambiental do QGIS, né? O QGIS sempre foi um software que eu quis sempre aprender a utilizar. Eu já tinha feito curso de QGIS aqui numa escola. Eu tive um curso de QGIS na época, se não me engano, era gratuito. Foi pelo Senar. Aqui foi disponibilizado para servidores públicos e pessoas da área ambiental que tinham vínculo com alguma instituição pública. Só que o curso, o professor, assim, era muita teoria, né? E nada assim, tinha alguma coisa de prática, mas tu não conseguia assimilar nada. Isso foi, acho que 2010 eu fiz esse curso. Aí depois eu conheci vocês pelo Instagram, eu vi a página de vocês lá, aí busquei saber os links ali, entrei consegui acessar o canal de vocês lá no site de vocês do curso, e foi ali me inscrevi. Isso acho que foi 2019, eu acho. Creio que seja julho de 2019. Isso, se eu não me engano, foi. Aí eu me interessei, o valor estava bem acessível, né? E a questão do tempo que depois que ficava esse conteúdo para te consultar, recuperar lá alguma coisa que tinha esquecido, né? E foi o que motivou a fazer, né? Porque tu via um exemplo que eu tinha aqui dos processos que eu analiso, tu vê a precariedade da informação visual que tem dentro do processo. A gente vê muita coisa daquelas plantas baixas, projetos arquitetônicos que vem junto da parte construtiva,
né, que são bem elaboradas, né, com legenda, com escala, tudo mais. Aí chegava nos croquis e nos mapas ambientais, tu olhava aquilo assim, pô, o cara fazia um copia e cola da tela do Google lá, velho, e puxava, procurava fazer todo o traçadinho, o trajeto lá do... Um croquis, um exemplo, um croquis de localização do empreendimento, que tu coloca ele numa escala maior, aí tem todo o traçado do roteiro, assim, o cara pegava uma foto do Google Earth lá e traçava, assim, imagina o cara traçando aquela linha, assim, todo o trajeto, às vezes tinha 20 quilômetros de estrada, e o cara vem traçando, assim, aí tu tem que aproximar a imagem, aí tu vem traçando, aí chegava ali, ó, chegava numa... Isso eu tô dando um exemplo porque eu já fiz isso, para traçar rota. Aí tu chega numa bifurcação da estrada, aí tu vem de pegar a esquerda e pega para a direita. Aí quando vê, tu vai traçando, aí tu dá um zoom out, assim, tu olha, mas eu fui pro outro lado, cara. Eu andei acho que 10 quilômetros para a esquerda, mas era para a direita. Pô, aí o troço complicava. Aí tu via aquilo ali, e aquelas fontes, assim, o cara botava o alfinetinho ali do local e botava a legenda do lado, o troço ficava totalmente grotesco. Daí tu olhava assim, pá, aí tu olhava assim, pô, mas os profissionais da área ambiental tão brabo, meu. Eu, puta merda, aí ficava ruim. Ó, o palavrão, se vocês quiserem tirar, depois vocês cortam. Imagina, enriquece. É legal. É assim, aí depois eu fiz o curso, a didática de vocês é excepcional, vocês têm uma linguagem assim que vocês conseguem conversar com qualquer pessoa que nunca viu, não digo o QGIS, mas não sabe muitas vezes mexer no próprio editor ali de texto, no próprio Windows, vocês explicam assim, numa linguagem que eu acho que atinge qualquer público. E isso facilita, porque a pessoa vai usar os termos técnicos, o ícone tal, aí você clica assim, faz tal ferramenta, faz tal comando, tu vai olhar o cara, pô, que isso? Até tu saber qual é o comando lá, tu não sabe nem onde está o comando depois. E então, durante o seu aprendizado, deu para perceber que você percebeu pelo menos a diferença de prática, né, do curso que você tinha feito e do nosso, você percebeu um ganho na prática, o outro era muito mais teórico. Ah, sim, mas, com certeza. Enquanto você realmente estava ali fazendo, estudando, aprendendo e refazendo as aulas, não sei, a sua logística de estudo, de aprendizado, qual a dificuldade que você teve nesse momento? De falar assim, puta, isso aqui não foi tão fácil, isso aqui eu tive que refazer várias vezes, isso aqui eu não entendia, mas eu reassisti, ou então eu vi uma aula bônus que está lá e consegui entender. Pode ser bem assim, o tempo não era fácil, sei lá, alguma coisa que foi mais marcante, que foi difícil para você conseguir, que foi difícil nessa trajetória. Para mim, eu tive uma certa dificuldade para entender, e depois revia, né, e revia a aula, na parte de elaborar, fazer o uso e ocupação do solo, né? Tu tem a área de influência direta ali, a área de interesse do empreendimento, né? E em cima daquilo ali tu separar o que é fragmento florestal nativo, o que é exótico, o que é agricultura, o que é área de campo, onde é que é o empreendimento em si, né? As ferramentas lá de recortar os polígonos, sem ter que fazer depois, por exemplo, na verdade tu faz um por um, mas é que ele fica numa única camada ali, né, com aqueles subgrupos. Isso aí eu tive uma certa dificuldade. No entendimento das tabelas ali, em formatação, tu salva ela lá em HTML para lançar dentro depois do mapa geral lá, o quadro de áreas e tudo mais. Aquilo foi uma dificuldade. Papai já vai. Vai lá com a mamãe. Tem uma pequena aqui, querendo atenção. Depois fala para mandar um oi pra gente. Oi? Fala para mandar um oi pra gente. Tá. Vou com a mãe dela que, sei lá, pode dar um oi depois pro tio aqui. Acho que nessa parte foi isso. E como você resolveu essas dificuldades? Aí a gente pega, a aula está disponível ali para ti a qualquer hora, né? Tu vai lá, reassiste, né?
quantas vezes quiser, até assimilar definitivamente, ou na prática do dia a dia, tu começa a assimilar como elaborar esses mapas, né? Eu não tenho, no meu trabalho, assim, eu não tenho a questão do mapeamento diário. Eu uso mais naquilo que eu passei para vocês, foi a questão que foi uma demanda que foi pedida para nós lá, da questão de elaborar toda a parte, além de fazer um diagnóstico, um relatório, né, o escrito da toda a parte ambiental do município, a gente colocou e disponibilizou isso em mapas. Aí, como eu estava fazendo o curso, aqueles mapas foram elaborados ali enquanto eu estava fazendo as aulas, né, do curso de mapeamento. Você chegou a mandar para a gente, né? Eu lembro de ter visto, ficou bem massa. Mandei alguns ali, mandei um monte de PDF lá. Vocês ficaram loucos lá de abrir tudo aqui para olhar, mas estava lá disponível. E o curso, dentro do meu trabalho lá, foi esse trabalho que eu acabei elaborando, está disponível lá na secretaria, né? Tá para consulta. E uma demanda nossa lá que nós precisávamos é que a prefeitura de Cachoeira, nós temos uma imagem que foi paga pela Secretaria Municipal da Fazenda para a questão de, acho que fazer a parte de mapeamento e questão de consolidação urbana, para a questão de IPTU e tudo mais. E eles não queriam disponibilizar essa imagem para as outras secretarias, né? Porque para nós ia ser uma baita ferramenta, porque a foto aérea tu tem toda a parte de questão de a fotografia dos cursos hídricos e dos fragmentos florestais dentro da área urbana. Sim. Isso para nós ia ficar, e com uma resolução melhor que a do Google. Só que, infelizmente, a secretária lá na época não quis disponibilizar. Aí tinha uma empresa contratada que foi contratada para fazer uma revisão de um mapeamento que já existia no município, da parte de hidrografia na área urbana, de córregos e arroios que tinha, né? E o cara que foi lá, onde é que ele foi consultar? Ele tinha aquele shapefile lá pronto, só que ele não tinha mais informações, né? Aí foi lá na Secretaria do Ambiente falar com a gente, e nós já pedimos para ele, cara, pega, se tu puder fazer dentro desses arquivos que você tem aí, a parte de app, de ver onde é que realmente esse curso hídrico está passando, né? Enfim, o cara não fez muita coisa. Daí, em cima daquilo que ele depois disponibilizou, eu tracei melhor os cursos d'água, algumas coisas que, por eu ser da cidade, de saber que ali tem uma sanga, eu traçava lá o curso, fazia app, né? O Leonardo perguntou, que tu não tinha percebido no trabalho meu lá, acho que foi a questão das nascentes. Eu não quis, né, colocar no início de cada curso hídrico nascente, porque eu não tinha certeza, porque, apesar de ser um curso hídrico, porque em área urbana tem muita coisa que é descaracterizada, daí tu chega lá, não tem mais nascente, não tem às vezes nem mais curso hídrico, né? Sim. E uma demanda nossa que nós queríamos bastante aqui era a questão dos cursos hídricos já retificados, que tinham construído galerias de drenagem e tudo mais. Isso aí não foi feito, mas foi uma ajuda do curso também para isso. E outra questão do meu trabalho lá é a questão de consolidar ou não áreas, imóveis que são da prefeitura, que as pessoas ocupam, né, assim, ilegalmente, ou quando a parte social aqui da Secretaria de Trabalho e Ação Social distribui esses imóveis para as pessoas construir a sua moradia. E esses processos administrativos, eles chegavam muitas vezes chegavam a acumular de 20 a 30 processos para mim ir fazer vistoria. Aí o que eu fazia? Eu só pegava um ponto de coordenada com GPS, ia no local, aí verificava se lá tinha sangue, se não tinha, se era PP ou não, né? Procurava no entorno, pegava o ponto de coordenada, trazia e voltava para a secretaria, elaborava um relatório dizendo se havia ou não restrição ambiental daquela moradia, daquela família se instalar ali, colocava isso dentro do processo e
e despachava para a Secretaria de Origem. Depois do curso, eu simplesmente com o ponto de coordenado, que o Departamento de Patrimônio, que sabe onde esse imóvel está, que ele disponibilizava para mim a coordenada geográfica daquele imóvel, em cima dessa coordenada, eu pegava esse KMZ do Google, lançava lá dentro do QGIS, delimitava o perímetro, a área do imóvel, e ali verificava se em cima do meu mapeamento que eu já tinha feito da hidrografia, áreas de APP e das áreas de risco mapeadas, se aquele imóvel está ou não numa área com restrição ambiental. Aí eu simplesmente imprimo, né? Eu imprimo esse mapa, né? Anexo dentro do processo e simplesmente com o memorando eu coloco ali, ó, o fulano de tal, processo tal, fulano de tal, existem restrições. Daí o cara vai vir no mapa lá, porque aí tem APP, tem a zona de risco, tudo na legenda certinho. Não existem restrições. Aí você trouxe economia até para o município. Sim, de carro, de tempo, né? Gasolina. Né? Você pode dizer aí que umas 2, 3 horas, então, pode ter sido economizado em cada trabalho desse tipo. Com certeza, porque assim, ó, às vezes os processos acumulavam, porque assim, eu tinha que juntar no mínimo 10 processos para num dia ou no máximo 2 fazer vistoria em todos esses locais. Aí depois retornava para a secretaria. No outro dia eu ia ter que me desprender só para fazer todos os relatórios de cada processo, de cada lugar e enviar isso para a secretaria. Aí isso já podia ser cortado, porque o meu chefe direto podia pedir uma outra demanda para me fazer com urgência. Às vezes vinha alguma outra demanda do governo com urgência para fazer, eu tinha que parar de fazer o que eu estava fazendo e fazer outra coisa. Agora, concurso, não. O mapa está ali, né? Todo o mapeamento geral de todas as APPs, de todos os cursos hídricos, de todos os setores, de todas as áreas de risco do município estão lá dentro. Eu simplesmente só coloco ali, imprimo na escala de 1 para 3.000, 1 para, dependendo do, em tamanho A4, e boto no processo e vai embora. Esses processos antes ficavam uma semana ali esperando, hoje ficam no máximo 2 dias. Olha que beleza. Que massa, isso é muito massa saber do ganho. E você vê, quando a gente fala, a gente não está mentindo, né, meu? O município vai ter menos custo, a área de meio ambiente vai ser valorizada, vai ter agilidade, não vai ser mais aquela morosidade, aquela lentidão de processo acumulado, como você falou, esperar acumular 5, 10 processos para então ir para campo e daí dar a demanda para ele. Não, chegou, você consegue atender imediatamente, graças a algumas horas de estudo que você, particularmente, né, se dispôs a se aprimorar. Isso é incrível, de verdade. A gente não, o nosso plano de carreira aqui não, para o quadro geral não prevê isso, né? Capacitações, assim que tu faz é por tua conta, alguma coisa que o governo disponibiliza, né? Geralmente quando é gratuito, eles pedem para nós fazer, mas quando é pago, dependendo do valor, eles não bancam para o servidor é tirado do bolso. E a gente não tem projeção de crescimento salarial, se a gente se capacita, se a gente tem especialização, mestrado, doutorado, nosso plano de carreira, infelizmente, não prevê isso. Então, a gente faz porque a gente gosta. Sim. Né, e quer aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho, apresentar um trabalho de qualidade tanto para o próprio contribuinte quanto para o nosso chefe direto, né, o secretário, sim, o prefeito. E diretamente você chega a ter algum ganho ou você pode vir a ter um ganho? Por exemplo, você foi lá, você fez um curso, você ficou melhor em alguma atividade, você está economizando um recurso financeiro público, né? Ou seja, o tributo de cada cidadão brasileiro, mais especificamente aí de Cachoeira do Sul, sendo mais bem gasto, sendo mais valorizado, você acaba tendo alguma vantagem, por exemplo, eu ganho ponto, né? Ponto assim, ganho moral, não sei que nome que a gente pode dar, mas com o meu chefe, por eu ter trazido essa melhoria, então eu vou ter uma bonificação, eu vou ter como é que chama? Ponto, não sei se pontuação, alguma coisa, para um cargo superior. Uma bonificação por agilidade nos processos, existe alguma coisa? Eu ganho reconhecimento, assim, principalmente do meu chefe direto, que é o David, que também é biólogo, que ele é chefe do departamento. A gente tem um certo reconhecimento também do secretário, mas assim, plus salarial não, ganhar uma função gratificada
É muito difícil, é difícil porque agora a gente mudou o governo, né? Então eles estão já verificando tudo onde estão todos os cargos de chefia dentro da prefeitura para fazer aquela distribuição entre os seus aliados e os partidos que apoiam o governo, né? O que a gente consegue assim é um reconhecimento e muito assim, os secretários que passaram por ali, eles sempre falam para novos governantes que entram, isso sempre ouvi falar, de que o corpo técnico da Secretaria do Meio Ambiente, o secretário que assumir essa secretaria, ele não se preocupa com a parte de licenciamento ambiental, porque os caras lá, eles trabalham no automático, a demanda que derem para eles, eles vão cumprir, né? E não precisa se preocupar. Cuidem as coisas pertinentes ao meio ambiente, mas que chegando no corpo técnico, não se preocupe. Legal. E essa preocupação que ele não deve ter é de se manter a equipe trabalhando como está e da forma que está. No momento que se mexer, aí o troço pode complicar, porque vai colocar um novo chefe lá, até o cara se inteirar de tudo que o departamento faz, de todo o nosso sistema, como é que funciona, como é que se procede, aí vai 1 ano, 2, e aí se perdeu o governo. E nós somos 20 horas de carga horária semanal, né? A gente trabalha sob regime de majoração de carga horária, ou seja, a gente ganha mais 20 horas para trabalhar as 40 horas semanais, para cumprir. Se não for dessa forma, o ritmo de trabalho que a gente tem lá, ele praticamente, se for cortado essas 20 horas, ele cai 50%. Se tu mexer, o troço cai. O rendimento vai cair bastante. Se tu manter agora, segue o baile. Aí vai. E como consultor ambiental, prestador de serviço, você pretende atuar? Você pode atuar em outros municípios, em outros locais? Você tem interesse em fazer isso? Eu tenho interesse, gostaria, até porque o servidor público em Cachoeira ele não ganha muito bem, da região aqui é um dos mais baixos salários, assim. Para te ver, se eu dar um exemplo do como está o meu padrão salarial para 20 horas hoje. Claro, eu vou tirar triênios, quinquênios que eu já tenho, outros benefícios, eu deixar só o valor do padrão salarial. Para 20 horas, um biólogo em Cachoeira do Sul ganha bruto R$ 1.800. R$ 1.800. Aí com a majoração, eu ganho uma majoração de mais 20 horas, eu ganho mais, né, R$ 1.800, aí vai para 13.600, alguma coisa. Aí para Cachoeira do Sul tá bom. Só que o que deixa a gente triste é que temos, isso são questões de como foi elaborado o nosso plano de carreira, o nosso plano de cargos e salários, né? As categorias todas não participaram como tinham que participar e ficou dessa forma. Por exemplo, um engenheiro florestal que praticamente faz a mesma coisa que eu dentro da secretaria, o cara tem um padrão salarial para 20 horas, ele ganha quase R$ 4.000. A diferença Só por conta da formação. Por conta do cargo, entendeu? É como ele é engenheiro, mas engenheiro florestal, civil, né? Acho que nem arquiteto entra nesse bolo, mas engenheiro ambiental, eles têm esse padrão salarial. Aí biólogo, geólogo, veterinário tem outro padrão salarial, é de acordo com o plano de carreira. Não é um padrão salarial definido para cargos de nível superior. Tem as suas discrepâncias ali, questão de valores. E isso que me estimula a querer trabalhar com consultoria, mas eu só posso atuar em municípios vizinhos ou aqui no meu município, se for licenciamento de âmbito estadual. Porque... Não dá conflito de interesse, né? Dá conflito de interesse. Mesmo o nosso plano de carreira que não prevê dedicação exclusiva. Eu não tenho dedicação exclusiva para trabalhar na prefeitura. Eu posso trabalhar como consultor ambiental, né, não sendo no mesmo meu horário de trabalho da prefeitura. E você já conseguiu vender? Você já conseguiu vender algum trabalho? Eu fiz um trabalho para um colega meu de Lajeado, que ele é cachoeirense, mas ele mora em Lajeado, ele é biólogo lá, ele precisava de um mapa de um sítio dele lá,
para caracterizar que não havia área de preservação, porque o curso d'água que praticamente cortava o sítio ao meio era um curso d'água efêmero, então não existe previsão de área de preservação permanente. Uhum. Eu fui verificar isso em carta topográfica e tudo mais, aí tinha lá, né? E esse trabalho eu fiz para ele assim pela amizade, porque é um cara que sempre me ajudou no que pôde. No meu mestrado, quando eu fiz, eu praticamente fiquei na casa dele lá sem custo nenhum. Então é um cara que eu tenho um agradecimento assim e fiz para ele um mapa. Eu acho que ele conseguiu lá, ele conseguiu o que ele queria lá junto ao órgão ambiental de Arroio do Meio, da prefeitura lá, ele conseguiu se caracterizar e poder construir só a casa dele lá. Ele queria construir uma casa, bem no meio, né? Ele não ia fazer nenhuma dano ambiental, nada lá, era só para construir a casa no sítio dele lá. Eu fiz esse trabalho, eu fiz um mapa geral, acho que até encaminhei para vocês, de um parque particular aqui em Novo Cabrais. O projeto inicial eram 5 mapas, era um mapa geral e 4 mapas que iam ser distribuídos dentro do parque, com indicação, assim, como tem esses parques temáticos, assim, diz assim, tem um mapa ali, tem o traçado tem o percurso das trilhas, aí tem um pontinho ali, diz, você está aqui. Aí tem as orientações ali para tal lado, você encontra tal lugar, para outro tal lugar, tinha as referências ali. Eu ia fazer esse trabalho, eu tinha cobrado, inicialmente, eram R$300 por mapa. No total ia dar R$1.500. Também é conhecido meu, tenho uma certa amizade com ele. Só que daí eu acho que ele achou muito salgado, desprendimento, daí ele acabou ficando com um mapa só geral, daí eu saiu por 300 conto. R$300. Então, um mapa você comercializou, você vendeu aí por R$300, um único mapa. Sim. E quanto tempo você demorou para fazer o mapa? Foi rápido, demorado? De certa forma, até a elaboração de como que eu ia fazer, de que forma, eu tinha que fazer ele em A0, ele teve que ser porque era um mapa grande que ele queria plotar para ficar bem, né, bem visualizado lá onde ele queria colocar. A forma que eu fiz ele, eu acho que demorou, eu fazia ele só depois que eu chegava do trabalho, quando estava disposto aí, não estava muito cansado, final de semana, contando assim, eu acho que somando as horas de trabalho, eu acho que um dia e meio de trabalho, né, eu consegui fazer esse mapa. Fazendo um vínculo aqui, voltando ao caso onde você conseguiu vender um mapa por R$300, ali 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho por um mapa de R$300, eu queria que você traduzisse para a gente o que você sentiu quando você percebeu essa possibilidade. Qual o sentimento mesmo, de verdade, de saber que em um dia, um pouco mais de um dia de trabalho seu, você conseguiu um valor tão significativo. Vamos colocar, se você trabalhasse 5 dias direto nisso, seria R$1.500 só em uma semana, em 5 dias trabalhando com isso. Até porque depois que você pega mais prática, fica bem mais rápido, né? Entra mais no giro. Mas, considerando um mês com 20 dias, que você conseguisse trabalhar todo dia com isso, iríamos lá para R$6.000 de rendimento só com esse tipo de trabalho, com esse mapa. Então, quando você visualizou isso, poxa, um trabalho que eu fiz, uma ação extra que eu fiz, eu consegui fazer um mapa, atendia a necessidade do meu cliente e consegui esse faturamento de R$300 por um trabalho único, um único trabalho apenas. O que você sentiu nessa época, nessa hora, quando você visualizou isso? Eu senti assim, que o aprendizado que eu tive no curso foi de grande valia, né? Quem recebeu o trabalho gostou muito do que eu apresentei. E o que eu senti assim, consegui. Não era a expectativa inicial de fazer 5 mapas, mas saiu um só. Mas consegui R$300 num mapa, ali num dia de trabalho, como falei, um dia e meio, né? Porque eu trabalhei e outra coisa, eu trabalhei quando eu pude, né? E quando eu quis, porque ele não me deu prazo para entregar, entendeu? Faz aí quando tu vai fazendo, depois que tiver pronto, me manda. Eu fiz os mapas, mandava tudo mais, ele pedia, fazia certa tal coisa, ele devolvia, eu fazia e deu, né? E o que eu ganhei com isso é assim, eu sou capaz de fazer, sou capaz de conseguir um certo valor
expressivo em cima de um trabalho que foi feito em poucas horas, e se em poucas horas eu conseguir fazer um trabalho assim, eu posso conseguir fazer outros e com certeza agregar a renda ao orçamento. Isso aí te Mesmo dá tendo um ânimo. Trabalho fixo, mesmo tendo trabalho fixo. Né? Isso te dá um ânimo para buscar outros trabalhos, procurar novas Claro, oportunidades. eu estou à disposição, né? Eu não, como vocês falaram, eu não me lanço muito, não divulgo, não caminho a cartão de visita, site, tudo mais. Eu fico naquela de me procurarem, né? Por indicação das pessoas do meu eixo de conhecimento, ali, né? Do meio, né? Mas estamos à disposição. Né? Não, e o legal também foi você falar que você economizou muito tempo dentro do órgão ambiental por conta das análises, pela forma e pelo método ensinado no curso, onde você não precisa se deslocar, você não precisa perder várias horas, vários dias analisando o processo, que você simplesmente, com um mapeamento, você já consegue analisar, emitir os pareceres, os laudos e tudo mais. Isso você acredita que agilizou os processos diminuiu o prazo de análise, diminuiu o prazo de emissões de documentos, licenças, pareceres? Diminui principalmente o prazo de análise. Você tem ideia de quantos dias ou quanto tempo conseguiu diminuir esses? Sei lá, um processo. terço? Metade do tempo? Metade do tempo? Eu acho que mais da metade do tempo. Como eu tinha dito para vocês antes, esses processos para verificação de área de risco, eu esperava acumular de 20 a 30 processos para fazer vistoria. Fazia vistoria, levava dependendo da localidade, porque às vezes tinham processos que eram no interior, eram imóveis da prefeitura que estavam no interior, né? Levava de 1 dia a 2 para daí fazer a vistoria nesses processos. Depois, mais 1 dia ou 2 na elaboração dos relatórios, porque eu não fazia mapa nenhum, era só por escrito o relatório, informação. Aí já se vai 1 semana de trabalho. Né? Fora toda a demanda que eu tenho do departamento ambiental, porque esses processos não são da secretaria, são de outras secretarias que encaminham para nós para verificar essa questão do risco ambiental, se elas estão numa área de risco. Aí eu tenho que parar a demanda do meu trabalho, da análise dos meus processos. Né? Com o curso, com o advento dessa ferramenta do QGIS, de fazer um mapa e aí em cima e mostrar para a secretaria que encaminhou esse processo, que aquela área de risco é simplesmente num mapa, ele não vai ler aquele relatório todo, né? Às vezes 2, 3 páginas, entendeu? Ele só vai ver um mapa, tá numa área de risco, esse não tá, e tem informação do memorando. Aí a secretaria simplesmente repassa isso para o procurador jurídico vai homologar, né, isso, e o prefeito vai assinar, dizendo E o seu nome do Juliano Conze, com toda essa qualidade agora do trabalho que foi adquirido, rodando aí pela cidade. É isso aí. Tá dentro do processo lá. Não sei se vocês olham meu nome, mas vai meu nome no mapa lá, não tem problema nenhum. Eu boto assim, boto o carimbinho lá com matrícula e tudo mais. Né? E agora, e assim, depois que eu comecei a elaborar esses mapas, né, o meu chefe lá do departamento ambiental, ele tirava para ele analisar processos que vinham do Departamento Técnico da Secretaria de Obras para as questões de desmembramento de imóveis, que não é passível, agora não é mais passível de licenciamento ambiental. A parte, por exemplo, tu vai desmembrar um lote ali, no máximo 12 lotes, acima disso já é loteamento, então aí incide licenciamento ambiental. Para verificar se aqueles imóveis estão localizados em faixa de domínio de APP. O que ele fazia? Ele pegava a informação do memorando lá, ele pegava simplesmente pelo endereço e ele buscava isso lá no sistema de informação geográfica que a prefeitura tem lá e botava o lote. Com isso, ele vê no meu trabalho o que ele fez. Esses processos que tem que passar por nós lá para sair aí sim a mencionar que a pessoa pode ou não pode desmembrar aquela área ou vai ter que averbar aquela área
do novo lote dentro de uma matrícula que ela está em área de preservação permanente com os mapas que eu elaboro. Sim. É a mesma coisa. Não são... Aí a gente se verifica tudo. Verifica se está naquilo que a gente consegue ver, se está em faixa não edificante de galerias e canalizações, se está em faixa de domínio de APP, de recurso hídrico urbano, se está perto de uma nascente, se está em área de hidromórfica, se é banhado ou não. Né? Aí a gente vai, no caso banhado, a gente vai ter que investigar, porque tem que caracterizar a questão do se é banhado ou não. Com isso a gente pode concluir que aumentou a qualidade das análises também, né? Melhorou a qualidade das análises, Sim. a precisão dos dados e a confiança no que está saindo do próprio órgão ambiental, né? Porque com base naquilo que tu tem mapeado ali, tu bota muito mais informação do que antes. Né? Simplesmente numa imagem tu olhar ali e saber, o curso hídrico passa aqui, será que passa aqui, será que não passa lá? Será que isso aqui é banhado? Entendeu? Tu tem essas informações, tu já fez aquele trabalho, tu por mais que tu não tenha verificado a área antes, mas com base na imagem, de saber identificar o que é o curso hídrico, com base na carta topográfica, de saber, essa região da carta topográfica está mapeado lá em 1970, nós tem ali, tem o desenho do banhado, então vamos traçar o banhado aqui. Aí tu olha, bota a imagem do satélite em cima do Google, vê, a área já foi consolidada, já foi aterrado, já não existe mais, então tira essa informação. Isso tudo agrega o trabalho da gente. Muito bom saber. E em relação, se analisa licenciamento ou não? Isso não analiso. E isso ajudou nas análises, aumentou a régua aí quanto ao mapeamento que vem dos clientes? Aumentou a régua porque inicialmente a gente aceitava assim mapas sem escala, né? A escala não era a correta, a imagem às vezes muito ruim, né? Não vinha traçado o curso hídrico, não vinha traçado a APP, muitas coisas assim, a gente olhava, né? A gente tinha que ir em loco verificar, para aí sim apontar isso, né? E depois que o curso, aí o crivo aumentou, né? Aí, peraí, se eu sou capaz de fazer um mapa melhor que isso aqui, do que esse, para mostrar para mim mesmo, tá aqui tá PP, aqui tá a área de interesse do empreendimento, aqui é a área que vai ser direta, a área de como é que é, de influência indireta, né? O cara mapeou, aqui é agricultura, aqui é a projeção de alague do barramento, entendeu? A gente tem todas essas informações ali. Né? Isso aí ajuda muito, porque tem aqueles mapas específicos, né, dentro do termo de referência, mas tem aquele mapa geral onde o consultor, onde o empreendedor, ele tem que mostrar com relação a onde o empreendimento dele vai se instalar, ou pretende se instalar, já está instalado ou pretende se instalar, de toda a parte do meio ambiótico do entorno. E muito disso não era apresentado. Isso era apresentado por escrito. Aí tu vai ter que deduzir, é assim, é assado. Mas com o mapa, tu olhando ali, não. Aí agiliza muito mais, tu vai ler ali, tu vai dar uma lida rápida no laudo, no relatório do técnico, mas tu vai pegar aquelas informações por escrito e vai ver lá dentro do mapa dele se tá ok ou não. Se aquilo que ele escreveu coincide com o que ele desenhou. Sim. É o que ele está apresentando para nós ali. Então, isso é fundamental. E sabendo, né, para a gente ir para os encerramentos aqui, sabendo o que você sabe hoje, tendo toda essa bagagem que você tem, tanto no argumental e o que o curso te ajudou a melhorar, a visualizar e tudo mais, que dica você daria para quem está pensando em entrar no curso e para quem vai entrar na próxima turma do curso nosso de QGIS? Uma dica? Vou dar uma dica como analista técnico. Top. Faça o curso de mapeamento, faça os cursos que a Fundamental apresenta, porque isso vai agregar muito mais qualidade no trabalho do consultor e que, chegando na mesa de um analista técnico, de um órgão ambiental, ele vai verificar
e vai dizer, opa, esse trabalho aqui vai passar, não vai ser pedido complementação para que esse empreendedor junte mais 2, 3 juntadas de documentos em cima de um trabalho que foi mal executado. Vai agregar muito, porque todo mundo tem essa preconceito com o órgão ambiental de trancar, né, empreendimento e desenvolvimento. O que tranca no órgão ambiental é trabalho ruim, que o analista técnico tem compaixão de manter o processo aberto. Porque se é trabalho ruim, isso eu ouvi, não me lembro de quem é, o cara era analista do IBAMA, de um grupo que eu participava de fiscais ambientais. O cara falou assim, ó, vocês querem celeridade do órgão ambiental? Tudo bem, encaminhem o processo. Se o trabalho estiver ruim, a gente vai dizer não, encerra o processo e arquive-se. Foi rapidinho. Aí o cara vai ter que... É rapidinho. Se tá ruim, a gente bota lá, ó, pá, carimbo, indeferido, deu, velho. Vai ter que abrir outro processo, novos trabalhos, nova taxa, o empreendedor vai ficar fula da vida contigo. Agora, se tu vai fazer um trabalho de qualidade, ele vai ser rápido também, porque vai ser analisado, vai ser vista a qualidade do trabalho e vai dar o parecer favorável e na outra semaninha sai a licença ambiental. E quanto o mapeamento, você acha que tem importância nisso? Na qualidade do trabalho como um todo, na análise do órgão ambiental? O mapeamento... Vem cá. Você estando no órgão ambiental, né? Você sendo do órgão ambiental, quanto... Olha lá. Dá oi lá. Olha lá. Dá oi pro tio lá. Dá oi. Ó, veio participar da entrevista. Vai lá, bebê. Quanto o mapeamento tem assim, ó, porque ele abrevia a etapa de análise. Se um mapa de qualidade é apresentado, ele vai abreviar praticamente 80% a análise do processo, porque tu está vendo tudo ali. Tu vai ver tudo ali, tudo especificado, tudo certinho, as áreas, o que é, o que vai impactar ou não. Um mapeamento de qualidade abrevia a análise do processo de licenciamento ambiental. Isso é muito bom a gente ouvir do órgão ambiental, porque a gente, em 12 anos trabalhando, a gente enxerga isso. A gente vê, só que muitas vezes a gente fala e, infelizmente, o pessoal, os consultores ambientais, não quer enxergar ou acha, né? Porque antigamente passava, a gente sabia que passava. Trabalhos com qualidade ruim, trabalhos sem mapeamento, só que isso está se tornando cada vez menos, vamos falar assim, passável, né, no órgão ambiental. O órgão ambiental está exigindo muito mais. A restrição está aumentando, né? A exigência está aumentando, com certeza. Porque é visual, né? Tu tá vendo, o consultor está te mostrando o que o analista, quando for fazer a vistoria para liberar a licença, do último relatório de vistoria para liberação de licença, ele vai comparar, olha, realmente, o que está naquele mapeamento, a gente encontra aqui. A gente queria agradecer você pelo seu tempo, por contar para a gente como foi sua experiência, né, um pouco da sua história, como foi sua experiência no curso, qual é a importância dentro do órgão ambiental do mapeamento. Cara, quero agradecer vocês a oportunidade de estar falando direto com vocês aí. Admiro muito vocês aí, o trabalho de vocês, esse desprendimento que vocês têm aí de oferecer de uma forma rápida e simplificada o conhecimento que vocês têm nessa parte de licenciamento ambiental, com quem está querendo entrar no mercado, com quem já está no mercado e está querendo se aperfeiçoar, e motivando e dando credibilidade para aquelas pessoas que têm um certo receio, um medo de entrar de cabeça, né, na consultoria ambiental. No nosso país, que por mais que o noticiário diz, a mídia diz, e os governos também, principalmente o federal, não dá muito apoio à questão do licenciamento ambiental, né, do que está querendo aí simplificar o processo. Sim. Seria uma vantagem simplificar esse processo, se todo um empreendedor tivesse boa fé daquilo que ele está apresentando para o órgão ambiental. Aí tu agiliza.
Felizmente, no Brasil... Fazer licenciamento ambiental por ato declaratório, nem o CAR funcionou assim, cara. Agora os caras vão ter que fazer os PRA aí, tão puto. Pô, agora tem que recuperar tudo isso de APP aí, meu. Os caras tão loucos. Mas quem mandou declarar que tu tinha aquilo lá, então? Daquela forma. Ou não tem APP. Aí chega a imagenzinha do IBAMA lá, pô, o cara tinha 100 metros de APP lá e não tem hoje nada. Vai recuperar. Oi, meu. Tá, agradecer a oportunidade, cara. O tipo de coisa que eles tentam facilitar, não sei se necessariamente é facilitar, mas tenta dar um jeito para contornar uma situação quase impossível. Aí você cria um outro problema que também não é fácil de ser resolvido. O CAR, o PRA é um exemplo disso. Poxa, não é a gente que é da área ambiental, a gente fala, é totalmente necessário que as propriedades sejam georreferenciadas, que a gente saiba onde está o rio. E o CAR é uma lambança, é uma bagunça só. O que vai dar de CAR sendo retificado? O problema com CAR agora que, sei lá, vai cobrar mais, sei lá, ou o PRA sendo colocado em prática. Eu não sei onde vai dar essa bagunça, mas vai ser bagunça. O prazo encerrou agora, né? Sim, é um prazo, uma bagunça tentando corrigir a outra, é para não dar nada certo mesmo. É uma coisa que a gente vê muito ali, porque no CAR vem uma declaração de quanto que é a propriedade, e tu olha na matrícula do imóvel, totalmente diferente. Tem às vezes 10, 20 hectares menos, cara. Pô, sim. Como que vai? Aí tu pede retificação, a gente pede retificação, não interessa, ou da matrícula ou do CAR. A gente está trabalhando numa rodovia aqui que tem reserva legal dentro da faixa de domínio. Como que o cidadão coloca uma reserva legal dentro de uma área pública? Reserva legal da propriedade dentro da área pública. Vai estar tudo errado, vai estar tudo errado. Vai ter reserva legal em propriedade do vizinho. É uma bagunça, infelizmente. E vamos ver o que vai dar. Tamo aí, a gente deixa essa bagunça, a gente vai resolvendo. Poderia ser melhor, mas... Vou me despedir porque estão pedindo. Vai lá. Obrigadão pelo seu tempo, pela sua disposição. Conte sempre com a gente aí, Conze. Estou sempre à disposição de vocês também, precisar. E quando eu for pro sul aí, eu quero tomar chimarrão aí. Pode deixar, ser bem recebido aqui. Valeu. Mas não vem cornetear depois da final da Copa do Brasil, tá? Eu tô torcendo pro Grêmio, hein? O mais fraco vai chorar. O mais fraco vai chorar. Valeu, Valeu, abraço.